E aí falei, Jesus, é só dessa forma que o Senhor vai poder conseguir falar comigo, no sentido, né, que eu preciso e tal. E aí eu falei, fala comigo, Senhor. Eu peguei a Bíblia assim e abri. Abri Salmo 116. Ama ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo ele salva. Foi tudo que tinha acontecido com você. Mano. Então cara, a minha experiência que eu tive com Deus foi o seguinte, eu tive um afastamento das coisas do Senhor com 16 anos, eu cresci na igreja, como eu falei pra vocês, minha casa teve muitos problemas, não, é meio longa a história, mas a minha casa foi um tanto disfuncional durante um tempo, meu pai teve uma quebra financeira, acabou indo embora de casa, não indo embora, fugiu, e a gente não sabia nem o que tinha acontecido, se ele tinha morrido. Nossa, que horrível. Cara. Então a gente viveu isso, do outro lado tinha minha mãe, que, sabe, também estava com o coração compreendendo aquilo errado, até que Deus mudou ela e ela começou a orar pelo meu pai. Durante 8 anos ela orou pela vida do meu pai. Deus restaurou a nossa casa através da oração da minha mãe. E aí Deus salvou a minha família, meu pai, minha mãe. Mudou tudo. Teu pai voltou pra casa? Meu pai voltou para casa, o Senhor restaurou o meu casamento dos meus pais e tal. Só que nisso tudo ficou um reflexo. E eu era o reflexo daquilo, sabe? De toda essa desordem, isso veio para mim. E eu me tornei um reflexo da desordem. Então, tudo aquilo que eu aprendi, eu me fingi de louco, deixei para trás. Eu não fiz muita coisa de errado na vida, não, mas eu até brinco que eu sou um ex-nada, sou um... Nada. Eu não fiz muita coisa, sabe? Tipo, não posso dizer que eu sou um ex-drogado, alguma coisa assim, ou falar algum... Não sou. Mas o problema é que quando você tem um propósito de Deus e você ignora isso já é absurdo. Porque você nunca vai conseguir ser feliz vivendo longe daquilo que Deus colocou pra você. É como se fosse, sabe, aquilo ali não tem o que fazer, diferente daquilo. E hoje eu consigo entender isso com muito mais clareza, né, do que eu vivo agora e tal. Mas então, só pra vocês compreenderem, quando eu vivi isso, né, tive esse afastamento com 16 anos, dos 16 aos 19 viver longe de Jesus. Aí entrei na faculdade, namorei com a minha esposa, minha esposa é a minha primeira namorada. Namorei com ela 2 anos, um namoro horrível, briga, ciúme. Cara, horrível. A gente deve ter se deixado assim, umas 10 vezes. Nossa Aliança Senhora. de namoro, eu devo ter jogado mais 5 fora. Cada vez que eu jogava, eu me arrependia, voltava no lixo, não conseguia mais pegar. Tinha que comprar outro. Cara, maior prejuízo, maior B.O. 2 anos. Dia 23 de abril de 2009, acabou de completar agora. 13 anos dessa data. 23 de abril de 2009, eu já estava na faculdade. Cara, eu estava passando um processo de muita dor, de muita angústia, por vários motivos, coisas que estavam acontecendo e desencadeando dentro de mim. Percepções, sabe, que estavam ficando claras. E, cara, nesse dia 23 de abril, eu pensei em suicídio. Foi um dos piores dias da minha vida e foi um dos melhores dias da minha vida. Caramba. Porque eu vivi aquele dia que demorou 72 horas para passar 12, e quando chegou no final da noite eu tentei encontrar uma igreja, porque eu precisava de uma esperança, cara, sabe? Precisava que Deus falasse comigo, eu precisava daquele momento que você teve, sabe? Uhum. Eu precisava. E eu tava encurralado, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. E aí eu fui numa igreja, estava fechada, tentei encontrar um irmão que passava por mim cantando na época que eu era mais jovem, ele ia orar num monte lá que tinha. Tentei encontrar ele porque eu queria aquele monte que ele ia orar, sabe? Eu queria isso, eu também não encontrei, e aí eu fui para casa. Cheguei na minha casa, passei pelos meus pais desapercebidos, fui pro meu quarto, dobrei o joelho no cantinho da cama e fiz a oração mais sincera da minha vida. Sabe, a oração que eu briguei com Deus, sabe? Que eu falei com o meu coração rasgado. Senhor, eu vou morrer, eu não tenho esperança, minha vida é uma tragédia. Se o Senhor não entrar com providência, se tem uma palavra, se existe realmente aquilo que o Senhor falava comigo lá atrás, se é verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo, senão eu vou fazer uma besteira. Cara, assim, um choro, um desespero, uma oração muito dolorida. E aí eu me lembro, cara, que eu me lembrei de uma Bíblia que estava no quarto da minha mãe, que era do meu avô. Eu fui lá, peguei a Bíblia, voltei pro quarto. E aí falei, Jesus, é só dessa forma que o Senhor vai poder conseguir falar comigo, no sentido, né, que eu preciso e tal. E aí eu falei, fala comigo, Senhor. Eu peguei a Bíblia assim e abri. Abri Salmo 116.
Ama o Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo ele é, ele salva. Foi tudo Cara, que tinha acontecido com você. Mano. eu caí num choro, comecei a agradecer a Jesus e falei, Senhor, se o Senhor está aqui mesmo, eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Aí fechei a Bíblia e abri. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Cara, Nossa. ali eu tomei a melhor decisão da minha vida. Falei, Jesus, eu creio que o Senhor está falando comigo. A partir de agora nunca mais vai ser da mesma forma. Entra no meu coração, muda a minha história de verdade e tal. E cara, foi tão radical o que Deus fez comigo, que no outro dia, sem brincadeira, eu era outro Dave. Mudou tudo, cara, mudou tudo. É a peça que faltava. Mudou tudo. No meu namoro, que era uma tragédia, o Senhor consertou, me fez entender o que estava errado, mudei tudo. Tanto é que eu casei com a minha esposa, nós temos 3 filhos e a gente já está 12 anos casado, 11 anos casado. Então, aquilo ali mudou a minha vida para sempre e isso é uma experiência. Agora, quando a pessoa fala, tá, mano, e a fé? E aí, dá para explicar? Como que se explica? Tem coisas que a gente não vai conseguir materializar a explicação. Entendeu? A gente não consegue materializar. A gente não consegue dizer, é por isso, não é uma fórmula matemática. É transcendente, é sobrenatural. Então, o que vai fazer explicar um milagre? Os frutos do milagre são extremamente especialistas em explicar que aquilo que Deus falou era verdade. Então, Deus falou com você que você ia falar para milhares de pessoas. Era loucura? Tá aqui, pô. Uhum. Não era loucura. Era verdade. Deus mudou a minha história, Deus falou comigo no quarto, realmente. Era loucura? Não. Tá aqui. Estou casado, falo de Jesus para milhares de pessoas, tenho meus filhos que eu sou apaixonado por eles, tenho uma vida digna. Então, entende que o resultado do milagre é o que faz transformar o milagre que aparentemente não tinha explicação em algo que agora tem uma explicação. Você diz, mano, era por isso que Deus fez, foi por isso, entende? Uhum. Então a cronologia vai demonstrando que essas experiências, elas são divinas e são reais pelos resultados que elas trazem para nós de maneira tangível, sabe? Porque era só uma palavra, mas a palavra se materializou, entende? Então é isso que a gente vive, é isso que eu creio. Então, dá para explicar? Talvez no primeiro minuto não dá para explicar, mas depois você consegue pelo próprio fruto daquilo que Deus falou com você.